Olá, você que nos acompanha pelo site do Repórter Diário em www.reporterdiario.com.br. Estamos aqui com mais uma entrevista e a pauta é Política em Santo André. Recebemos em nossos estúdios o vereador e pré-candidato a prefeito pelo PSDB, Paulinho Serra. Paulinho, prazer em recebê-lo aqui, tudo bem? Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Paulinho. Bom, nós estamos num momento que o cenário está em efervescência por conta das discussões, dos preparativos para a eleição que se aproxima. Logo no dia 7 de outubro os eleitores irão às urnas e o PSDB vive um momento de definição em Santo André, Paulinho. E queria começar o bate-papo justamente com esse ponto. Você, desde o ano passado, se coloca como pré-candidato a prefeito, tem articulado com as lideranças, tem articulado com o governador Geraldo Alckmin, com a cúpula estadual do PSDB, e mesmo assim, muitas pessoas da classe política ainda duvidam da sua pré-candidatura, e nós mesmos divulgamos aqui uma entrevista com o Campos Machado, dizendo que estava assegurado o apoio de Geraldo Alckmin a Aídan Ravin desde o primeiro turno desta eleição de 2012. Como é que você recebe tudo isso e a partir de que momento você acredita que todas essas dúvidas ceifarão? Olha, recebo com muita tranquilidade, a gente entende os interesses que estão em jogo. Santo André talvez hoje seja a principal prefeitura do PTB, né, em questão de tamanho. No entanto, o processo dentro do PSDB está muito bem enraizado e diria que 90% do que a gente precisava fazer já foi feito. Então, nós não estamos numa fase de indefinição ou de definição. Nós estamos numa fase de consolidação de um projeto que tem encontrado na sociedade respaldo. A gente percebe que existe um espírito na cidade que quer mudança, quer novas propostas, quer uma administração pública inovadora, quer trazer para Santo André de novo as referências administrativas que a gente já teve há 10, 12, 15 anos atrás, e que infelizmente essas últimas administrações não se atentaram para isso. E por isso o PSDB vai preencher sem dúvida nenhuma essa lacuna e as articulações elas vão indo muito bem. O governador já nos deu por 2 vezes o sinal verde para a gente continuar o trabalho, criar uma agenda positiva, como ele mesmo diz. Essa agenda foi criada, surtiu efeito. E nessa semana ainda a gente novamente vamos nos reunir para finalizar esse processo de consolidação. Com relação ao deputado, a gente respeita a opinião, mas as conversas entre PSDB e PTB em Santo André, elas só se dão no sentido do segundo turno. A gente quer sim fechar uma aliança, mas que quem tiver no segundo turno já pode ter o apoio prévio do outro. Se o Aídan tiver, o PSDB apoiaria o Aídan, e da mesma forma, se o Paulinho Serra tiver no segundo turno, nós gostaríamos muito que o atual prefeito nos apoiasse. Essa consolidação, como você mencionou, Paulinho, tem como deadline ou como prazo máximo, até para toda estrutura estar envolvida, engajada, e quando eu digo estrutura, o PSDB municipal, estadual, o deadline agora, depois do Carnaval, é o mês de março? Sem dúvida, acho que a gente já está trabalhando na lógica da candidatura própria, até porque, como eu disse, ela está muito bem enraizada e consolidada. Agora, precisamos aí de forma definitiva dessa consolidação, e o mês de março é um bom período. Nós vamos ter várias reuniões agora, até porque também o PSDB em São Paulo se define no mês de março. Tem a prévia no dia 4. Isso, e o processo na capital, ele tem ligação direta com as demais cidades, principalmente com as grandes cidades, que é o caso de Santo André. Mas a gente está trabalhando com muita tranquilidade, como eu falei, construindo. Hoje, segunda-feira, dia 13, por coincidência, iniciamos o trabalho dos grupos temáticos no plano de governo. Nós já temos as diretrizes que saíram de reuniões prévias, mas hoje a gente começa a discutir com a militância. Então teremos hoje 2 grupos reunidos lá na sede do ITV. Até quinta-feira reuniremos 8 grupos e pós-carnaval reuniremos mais 7 grupos. Então, apesar dessa consolidação que ainda é necessária e importante para a gente, o partido tem trabalhado sempre na lógica da candidatura. Paulinho, você tem dito também, aliás, reiteradas vezes, que não trabalha com um plano B no que diz respeito à chapa majoritária. Ou é candidato a prefeito, ou vai sair novamente candidato a vereador, já que você ocupa, neste momento, o segundo mandato, o vereador mais votado da atual legislatura.
Você ratifica esta afirmação porque seu nome vira e mexe, é cotado como um perfil ideal, que alavancaria os votos também na chapa do Aïdan Ravin como possível vice. Está completamente descartado esse plano B na chapa majoritária? Completamente. Nós temos compromisso hoje com uma chapa de vereadores de 69 pré-candidatos inscritos. A gente quer chegar a 80, 90 candidatos, mas estamos construindo isso. E o único compromisso que eu tenho com essas pessoas é do que depende da vontade do Paulinho Serra. E do que depender da minha vontade, eu não serei vice de ninguém, então nem de PT, nem de PTB, nem de PHM, nem de nenhum partido que exista ou não. Vou lutar até o final, caso haja uma sinalização contrária do PSDB, para viabilizar essa pré-candidatura, para que se torne uma candidatura. Então o Paulinho Serra não fará acordo, o Paulinho Serra não negociará, o Paulinho Serra não colocará a pré-campanha como peso ou fiel da balança em nenhuma situação, porque a gente acredita que pode ganhar a eleição. Então se houver uma grande operação, uma grande puxada de tapete, e o PSDB não puder lançar candidato na cidade, o Paulinho Serra será candidato a vereador. Vice, negociação, jamais faremos no primeiro turno. Esse é o compromisso que a gente tem e não serei vice de ninguém. Entre essa relação sua, direta com o governador Geraldo Alckmin, que querendo ou não é a maior liderança do PSDB no estado, e parte dele todas as deliberações do posicionamento do partido em cada município para a eleição de outubro, você acredita que tem alguém fazendo alguma interlocução contrária à sua candidatura? Porque várias vezes foi citado que o coordenador regional William Dib seria adepto a uma composição desde o primeiro momento com o prefeito Aïdan Ravin. Você ainda vê esse trabalho contrário do coordenador regional? Olha, na verdade eu não vejo muito trabalho da coordenação regional. Não sei, até hoje também não consegui identificar qual é o papel prático dessa coordenação. Até a gente já discutiu isso dentro do partido. Então acho que pesa muito pouco, mas sem dúvida nenhuma que pelas declarações que eu li do deputado William Dib, ele me parece que tem defendido coligações no primeiro turno, não só em Santo André, em várias cidades. O que, a meu ver, respeito a opinião do Dr. Dib, mas a meu ver isso vai contra o crescimento do partido. Um partido só cresce se ele coloca suas propostas, se ele veste um projeto, se ele está direcionado para uma eleição majoritária nas grandes cidades, criando uma identidade com a população. E isso só se faz através de uma candidatura. Não se faz fazendo acordos, não se faz negociando. Então, acho que aí pode ser que a coordenação esteja na contramão. Mas não entendo ainda, não vai ser esse o peso para a consolidação que a gente precisa. Paulinho, desde o início do governo Aïdan em 2009, foi dito ou foi ecoada essa parceria que poderia ser estabelecida com o governo de São Paulo, tendo em vista que aqui era uma terra petista, uma terra vermelha, e o Aïdan conseguiu romper 12 anos de hegemonia do PT. Mas depois de 3 anos, 2 meses de mandato, não se vê parcerias ostensivas e muito menos a presença efetiva do governador e dos secretários aqui. E aí vários exemplos, polo tecnológico não saiu do papel, poupa tempo de serviços não saiu do papel. O que faltou nessa relação do governo do estado com a prefeitura de Santo André? Faltou projeto por parte da prefeitura de Santo André. Projeto, equipe, quadros técnicos. O poupa tempo, eu mesmo participei das primeiras discussões no ano de 2009, ele estava pronto. Se a prefeitura indicasse a área, desapropriasse e fizesse a concessão para o estado, em 9 meses o poupa-tempo estava instalado na cidade de Santo André. Isso a gente está falando de 2009. O prefeito, infelizmente, não se dedicou, não criou equipe específica para isso, deixou tudo concentrado na mão do seu chefe de gabinete, que agora até se coloca estranhamente, esquizofrenicamente, como pré-candidato a prefeito, e as coisas não andaram. O polo tecnológico, a gente até teve a curiosidade, fui até Piracicaba, que o polo tecnológico de Piracicaba foi aprovado 1 mês antes do nosso. Lá já tem rua, já estão construindo prédio, já tem uma infraestrutura. O nosso é um matagal, que inclusive tem reclamação de vizinho por causa de dengue, de lixo, de rato, na Avenida do Estado. Aprovamos na Câmara e ele não pode, o prefeito, dizer que não houve cooperação da Câmara. Até a bancada do PT, que se coloca como oposição mais raivosa, uma oposição, a meu ver, em muitos aspectos destrutiva,
votou a área do polo tecnológico e tenho certeza que votaria também a do Poupa Tempo. Então foi, infelizmente, por incompetência, o que acabou também não concretizando nenhuma das muitas parcerias que poderiam ter sido feitas com o governo do estado e com o governo federal. Nós, por exemplo, pretendemos criar uma secretaria de projetos estratégicos que vai ficar responsável só para a captação de projetos do governo federal e do governo estadual. Tem dinheiro de monte na praça para trazer bons projetos para a cidade. Falta competência, determinação e trabalho, e isso, infelizmente, esse governo não demonstrou. Paulinho, para a gente encerrar, no ano passado eu recordo que você foi anunciado e se apresentou como presidente do Instituto Teotônio Vilela, um braço de pesquisa e formação política dentro do PSDB, até para fomentar ainda mais as políticas e as teses defendidas pelo partido aqui na região do ABC. Já tem o cronograma, já tem uma agenda estabelecida com a presença das grandes lideranças do partido para ministrar palestra nesse período? Sim, nós teremos, como eu disse, hoje os grupos estão iniciando ainda aqui na base, sem nenhuma grande figura tucana, mas na primeira semana de março, no primeiro sábado de março, teremos a presença do senador Aloysio Nunes para a palestra inaugural de TV, e na segunda quinzena de abril teremos a presença do ex-governador José Serra, também para falar do ITV, falar da importância do poder público municipal, sempre nessa linha de criar uma proposta nova para a nossa cidade. Então essas figuras já confirmaram e a gente espera aí que no mês de maio, que coincidentemente é o meu aniversário, a gente consiga trazer o governador Geraldo Alckmin para nos dar mais esse presente. O Repórter Diário entrevistou o vereador de Santo André e pré-candidato a prefeito pelo PSDB, Paulinho Serra. Paulinho, obrigado mais uma vez pela gentileza, boa sorte aí na empreitada. Obrigado, Leandro.